Continuando com nossa disciplina de direito, na nossa aula de direito penal, certo? Nós já demos a nossa 19ª aula, tá? Que tratamos do final do capítulo 2, que tratava das lesões corporais. Agora, nós iremos falar do capítulo 3, que vem a tratar da rixa, certo? E capítulo 4, que vem a tratar da rixa, certo? Que é o artigo 137 do Código Penal. E dos crimes contra a honra, no seu capítulo 5, que inicia no seu artigo 138 e vai até o artigo 145 do Código Penal. A rixa, prevista no artigo 137 do Código Penal, pelo que se define no Código Penal, a rixa é um crime disciplinado, certo? Com pena de detenção de 15 a 8 meses ou multa, tá? Considerando, a rixa é considerada pelo Código Penal como sendo a busca de proteger um bem jurídico em que o homem valora por sua necessidade, tal como a vida, a integridade física, a honra, a honra, e é defendida aí pelo legislador para defender a incolumidade pessoal, certo? O legislador aí tem a preocupação nos danos decorrentes que possa gerar danos à honra, tá? À vida e à integridade física da pessoa. Ela se configura quando alguém pratica atos de tumultuar e pela confusão travada entre 3 ou mais pessoas com uso de violência ou de via de fatos geradas reciprocamente, tá? É necessário que seja discriminada, tá, essa rixa, e com a participação de mais de 3 pessoas que se reúnem para atacar alguém, por tratar-se aí, neste caso, de uma violência direcionada e determinada, sendo então punido aí todos os que constituíram, que participaram e contribuíram com os atos de violência material desorganizada, tá? O crime ele prescinde da utilização de armas, tá? Pode-se prescindir de utilização de arma, mas também não vai dispensar algumas formas de agressão física, certo? Ele não está caracterizado aí como uma simples troca de palavras, tá? Por outro lado, pode haver partícipe, tá? Ou seja, a colaboração moral, tá, do crime, aquela pessoa que incentiva o conflito, desde que este seja entre os 3 ou mais pessoas que participaram do ato. O resultado do crime é o dolo, o resultado do crime de rixa é o dolo, por ser crime de perigo. Portanto, não interessa, certo, qual foi o motivo dos sujeitos, certo, que deram início ao fato. Se fala em animus rixandi, certo, que é o ânimos de rixa, tá, que é a vontade aí de participar da rixa. No entanto, aquele que entra no tumulto para separar, ele não é considerado como criminoso. Da mesma forma, também, daqueles que fazem a rixa simulada, quando simula a rixa,
com a vontade apenas de brincar. Não se considera como crime. Tá? Quanto às lesões corporais, não interessa aí se o agente queria causar, já que é um delito de perigo e é presumido. Conceitualmente significa que ele se consuma com a mera possibilidade do dano, que não precisa nem ser comprovada. Isto é, precisa apenas ser verificado que houve perigo de vir de fato ou lesões corporais. O resultado, por outro lado, importa para a qualificação do delito. A rixa complexa, que tem pena maior, se consuma quando o resultado é com a morte ou lesão corporal de natureza grave da pessoa envolvida ou não no evento, né? Tendo este resultado, não respondem os envolvidos cumulativamente pelo crime de homicídio, apenas de rixa, ou de lesão corporal, é apenas a rixa, mas somente pela forma qualificada. A rixa é qualificada. Mesmo assim, se for possível individualizar a morte ou a lesão, sabendo claramente quem foi que matou ou lesionou, esse sim responderá por rixa simples, qualificando aí como crime, qualificando como crime dos demais, né? O crime também, e o crime mais grave, né? Tá? Já que imputar a esta pessoa a rixa, ela é complexa e seria uma dupla punição pelo mesmo fato, né? Ou seja, um bis e idem. Não é um crime unissono. Este posicionamento se tem por não ser um crime unissono. Tá? Alguns entendem que a rixa ela ocorrerá, certo, de forma qualificada, e o crime de homicídio de forma qualificada, e o crime de homicídio ou de lesão grave, né? Se não for possível identificar o agente, não importa quantos homicídios aconteçam, o crime será único de rixa qualificada, mas a lesividade será levada em conta para a pena base. Além disso, se o sujeito entrar na rixa depois de acontecer o resultado que o qualifica como rixa, ele responderá também, mas, no entanto, na forma simples. Pode-se dizer que não cabe legítima defesa neste delito, já que quem toma parte do delito, da rixa, está dolosamente praticando um delito, que se consuma com a mera participação. Entretanto, se for possível individualizar o que houve já dentro da rixa, ou seja, uma agressão injusta, como resposta por meios necessários, pode-se falar de legítima defesa, tá? Quanto ao retorno desta agressão, quando se retorna a agressão, se houve uma agressão injusta, é configurado aí a legítima defesa. Mas no crime propriamente dito, não cabe a legítima defesa, tá? Na parte especial, no seu capítulo 5º, da parte especial, certo? Vem a tratar dos crimes contra a honra, que está previsto no artigo 138 ao 145 do Código Penal. Neste capítulo, está tipificado 3 crimes: o de calúnia, o de difamação e o de injúria. O de calúnia, do 138, o de injúria, a difamação, 139, e o de injúria, 140. A calúnia, diz o 138, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente,
fato definido como crime, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem sabendo falsa a imputação, a própria o divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Da exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade salvo. Inciso 1º. Se constituído o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Se o fato é imputado a qualquer pessoa indiciada no inciso 1º do artigo 141, inciso 3, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Visando tutelar, este crime ele visa a honra, quando se trata de honra, a honra visa tutelar objetivamente o ser humano, ou seja, aquele que diz respeito sobre o que outras pessoas pensam do indivíduo caluniado. O objeto jurídico aí, a ser tutelado, é a qualidade física, intelectual, moral e demais dotes que a pessoa humana possui. É de suma importância se sobressaltar o que caracteriza a calúnia, tá? Que muitas vezes ela é confundida com outros tipos penais. Tá? No caso da calúnia, esta se caracteriza por haver uma falsa imputação. Observem, falsa imputação, tá? De fato definido como crime, certo? Não se admite, neste caso, o fato definido como uma contravenção penal. Então, um fato definido como crime que poderá ser tipificado em outro dispositivo, certo? De forma determinada e específica, onde outra pessoa tome conhecimento. Tá? Não basta aí simplesmente ser uma afirmação vaga, sem nenhuma descrição do fato criminoso. Como, por exemplo, dizer que tal pessoa é um ladrão, certo? Tem que haver uma característica. Deve haver também uma narrativa do fato falsamente imputado, tá? Com, no mínimo, de entendimento que tal fato tenha um começo e tenha um fim, certo? A difamação, prevista no artigo 79, diz que difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Da exceção da verdade, no seu parágrafo único, a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Assim como o crime de calúnia, no caso da difamação, tá? No caso da difamação, ela protege-se a honra objetiva, já descrita no crime de calúnia, né? Tá? Do sujeito, né? O crime de difamação, ele consiste na atribuição a alguém. Observem que no crime de injúria, de calúnia, tá? Se fala da imputação, da falsa imputação. Aqui se fala da atribuição. O verbo é atribuição, atribuir a alguém um fato desonroso, mas não descrito na lei como crime, né? Desde que a imputação de fato do fato definido venha a ser contravenção penal, caracterizando aí o crime. Ele vem a ser a contravenção penal caracterizando-se o crime. Não é necessário que a imputação seja falsa, ocorrendo o crime em tela, no qual falamos, no momento em que é levado ao trem, os fatos desabonadores de um determinado indivíduo.
qual seja o sujeito passivo, tá? O que importa é a atribuição da imputação de um fato ofensivo à sua reputação, tá? O fato ofensivo, ele deve necessariamente chegar ao conhecimento de terceiros, pois o que é protegido pela lei penal é a reputação do ofendido, tá? E que seja um fato que deva ser concreto e determinado, não sendo preciso ser descrito em detalhes. Porém, a imputação, certo, vaga e imprecisa, ela é classificada como injúria, tá? Se alguém divulga, por exemplo, se alguém divulga que Pedro foi infiel com a sua empresa, a empresa que trabalha, e para trabalhar em outra empresa, ele assevera que ele foi infiel a ela, tá? Ou infiel ou traiu a sua empresa, né? Aí configura o crime de difamação. Agora, se ele divulgar, se o Pedro divulgar que é um traidor, certo? Em termo genérico, né? Um traidor, ele vai configurar aí uma injúria, tá? A injúria, que está prevista no artigo 140, diz que injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro tem pena de detenção de 6 meses ou multa. E o juiz, no seu parágrafo 1º, ele diz: o juiz pode deixar de aplicar a pena. Inciso 1º, quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Inciso 2º, no caso de retorção imediata, certo? Que consiste em outra injúria. No seu parágrafo 2º diz: se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considere alvitante. É uma pena, neste caso, é uma pena de 3 meses a 1 ano e multa além da pena correspondente à violência, tá? São 2 penas aí, tem que ser juntas. No seu parágrafo 3º, ele diz que se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, certo? E neste caso, esse parágrafo 3º, ele foi inserido ao Código Penal por força da Lei 10.741 de 2003. Aí, neste caso, tem pena de reclusão de 3 anos e multa, que está incluído pela Lei 9.459. Tá? Ao contrário da calúnia, a difamação é o bem jurídico tutelado. Aqui, a difamação é o bem jurídico tutelado. No caso que estamos falando aqui, que a honra é a honra subjetiva, que é constituída pelos atributos morais, certo? Ou físicos, intelectuais e sociais. Os atributos morais é a dignidade da pessoa. O físico e o intelectual é quando se trata do decoro, certo? Que são pessoais de cada indivíduo, né? Não há no crime de injúria imputação de fatos precisos e determinados, mas apenas fatos genéricos, desonrosos ou de qualidade negativas da vítima, com menosprezo, depreciação da pessoa, etc. Né? Injuriar, dessa forma aí, qualquer imputação, certo? Qualquer imputação, a opinião, né, pessoal, os insultos, os xingamentos de uma pessoa em relação a outra, ele caracteriza o crime de injúria, tá? Injuriar alguém significa imputar a este a uma condição de inferioridade perante a si mesmo, pois ataca de forma direta seus próprios atributos pessoais. No crime de injúria, não há necessidade de que terceiros tomem ciência
da imputação ofensiva, bastando somente que o sujeito passivo a tenha, certo? Independentemente de sentir-se ou não atingido, se a honra, porque aí, neste caso, a honra é subjetiva. Se o ato estiver revestido de idoneidade ofensiva, o crime, neste caso, estará consumado. Por outro lado, mesmo que a injúria não seja proferida na sentença, na presença do ofendido, e este tomar conhecimento por terceiro, correspondência ou por qualquer outro meio, também configurará o crime de injúria. Importante salientar que nestes crimes a pena pode ser aumentada de 1/3, tá? No caso de o crime ser cometido contra o presidente da República, contra chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão da sua função, na presença de várias pessoas e contra pessoas maiores de 60 anos de idade ou portadores de deficiência física. Também aplica-se a pena em dobro se cometido mediante paga ou promessa de recompensa. No artigo 141 diz que as penas combinadas neste capítulo aumenta-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Contra o presidente da República ou contra chefe do governo estrangeiro. 2. Contra o funcionário público em razão de suas funções. 3. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação de calúnia, da difamação ou da injúria. 4. Contra pessoa maior de 60 anos ou portador de deficiência, exceto no caso de injúria. No seu parágrafo 1 diz: se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplicando-se a pena aí, neste caso, em dobro. Da exclusão do crime, na parte geral do Código Penal, encontra-se vários tipos permissivos de exclusão, tais como a legítima defesa, o estado de necessidade, no estrito cumprimento do dever legal, certo? Entre outros. No caso em tela, só é permitido a exclusão na injúria ou difamação quando a ofensa é arrogada em juízo por opiniões desfavoráveis a crimes literários, artísticos ou científicos, ou por funcionário público que prestem informações no cumprimento do seu dever. Está previsto no artigo 142. Não constitui injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou seu procurador. 2. A opinião desfavorável da crítica artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou de defamar. No 3, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. No seu parágrafo 1 diz que nos casos dos incisos 1 e 2, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe der publicidade. Quando se fala de retratação, a retratação significa voltar atrás do que você disse, ou seja, assumir o erro ao fazer uma certa imputação a alguém. A retratação, ela exige, certo, a publicidade quando é feita antes da sentença. Ela extingue a punibilidade quando ela é feita antes da sentença. No caso em tela, certo? No nosso caso, certo? Que é do capítulo contra a honra, no caso da honra, ela é cabível apenas nos casos de calúnia ou difamação. Senão vejamos o que diz o artigo 143. O querelando que antes da sentença se retrata cabilmente da calúnia ou da difamação, fica isento da pena. Tá? No seu parágrafo único ainda diz:
nos casos em que o querelante tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meio de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que praticou a ofensa. Nos crimes contra a honra, previstos nos artigos 138, 139 e 140, somente se procede mediante queixa do ofendido, com a exceção dos casos de injúria em que consiste em violência ou via de fatos, conforme previsto no artigo 140, certo? No seu parágrafo 2º do Código Penal. Ficamos por aqui, certo? Falamos agora dos crimes contra a honra, da rixa, e na nossa próxima aula, que será a nossa 21ª aula, nós trataremos dos crimes contra a liberdade pessoal. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.